Olha, Edu, a gente tá nesse negócio faz bastante tempo, né? Você tá até um pouco mais tempo que eu. Acho que você começou em 82, né? Foi 82, isso. Eu comecei em 84. 84. Você tá até há mais tempo que eu, mas é bastante tempo já, né? É uma vida aí. E eu não me lembro, com todas as partidas de futebol que eu já comentei, de jogos que eu estava vendo por ser apaixonado por futebol, sem estar trabalhando, de jogos que eu vi mesmo antes de militar na imprensa, no rádio. Eu não me lembro de um jogo que estivesse tão na mão e que por uma intervenção do treinador, mas uma intervenção desastrosa, tivesse acontecido o que aconteceu em Alagoas hoje, em Maceió, no estádio Rei Pelé. E olha que o treinador armou magnificamente bem o time, posicionou magnificamente bem o time, abriu 2-0, mas mandava no jogo, mas não corria nenhum risco, mas encurtava todos os espaços do adversário. O adversário não conseguia se articular, não tinha espaço para jogar, e aí ele vai e puxa o time para dentro da sua grande área. Eu não sei se ele queria que a gente chegasse aqui depois agora, exatamente nesse momento do comentário, e viesse dizer que ele foi estrategista, que ele abriu vantagem e depois fechou totalmente, fez um muro, e aí imobilizou o CRB, porque a estratégia dele foi perfeita no momento em que ele sobe a altura média do time. Eu não sei o que ele pensou. A coletiva dele pode, de repente, claro, ele sendo verdadeiro, pode minimizar essa tragédia que aconteceu, que compromete drasticamente a campanha do Guarani. Eu disse ontem e hoje, no Bandeirantes Esportiva, que pela classificação, esse é o tipo do empate fora, mas isso ontem e hoje à tarde, bem antes do jogo, é o tipo do empate que eu não considero bom, por ser contra quem é. Por ser contra um adversário direto e que está 3 pontos na frente, pô. Então você empata, você tem uma rodada a menos para descontar e o cara continua 3 pontos na sua frente. Então esse empate, quando o Regis tentou aí dar uma dourada na pílula, mas esses 2 pontos podem fazer muita falta lá na frente. É um empate com sabor mais amargo do que uma derrota. Não há nada a ser comemorado. E eu vou dizer de novo, o time estava com o jogo na mão, mas com uma tranquilidade, mas com um controle das ações e bem articulado. O CRB, nós cantávamos essa bola quando estava 1-0. Olha, eles vão começar a sair. Ou encontram o empate 1-1 ou não fica assim. Eles vão tomar o segundo já já. No primeiro lance, uma jogada maravilhosa. O Regis começa, toca no Alan Vitor. O Alan Vitor pro Bidu. O Bidu com uma categoria de um veterano, esperou o tempo certo. Quem é que chega batendo de primeira? O Regis. Um golaço. O CRB baixou a guarda. Foi a knockdown. E esperava o golpe fatal, letal, mortal do terceiro gol. Aí o treinador se levanta. Eu vejo o Tony. Eu falei, mas pra que o Tony? E o Índio fazia uma boa partida tática, acertando os passes, tocando curto, preenchendo bem o espaço, jogando um pouquinho à frente do Bruno Silva. Ele vai, saca o Índio e mete um zagueiro. Eu até falei, eu vou esperar um pouco. Foi uma coisa tão absurda, mas tão absurda, quando ele entrou com o Ronaldo Alves, eu falei, eu quero esperar um pouquinho para ver. De repente ele vai fazer uma invenção tática qualquer aí. Bota o Ronaldo Alves lá na lateral esquerda, traz o Bidu no meio, não sei. Não, mas ele enfiou todo mundo lá, esfregando a bunda lá no goleiro. E aí, esse time do CSA, sem o seu meio articulador, ele é um time abaixo do comum. Abaixo do comum, né? Que é o Diego, o argentino. Ele é um time abaixo de comum. Ele tropeçava na bola, ele não se achava, mas ele também não se achava em função do ótimo posicionamento
e da ótima estratégia de jogo do Guarani. Então, até o momento em que ele se levantou do banco e mandou trazer, e entraram juntos, hein? O Tony e o Ronaldo Alves. Eu não estou nem questionando o Tony nem o Ronaldo Alves. Eu estou questionando a saída do Regis e do Índio. Aí ele acabou com o meio-campo. Acabou. Ele continuou com o Sávio, Todinho e Alan Vitor, mas a bola não chegou nenhuma vez mais. Nenhuma. E o CRB, que era um time perdido, era um time já conformado com a derrota, percebendo que o Guarani foi jogar dentro da sua grande área, começou a pressionar, dando canelada na bola, errando o passe e tropeçando do mesmo jeito, mas se aproximando. E nós dizíamos isso, puxou o CRB para cima. Aí, como o gol saiu muito cedo, e o jogador mais lúcido e seguramente o melhor jogador em campo pelo lado do CRB foi o Jajá. Muito bom jogador. Pega a bola, tem domínio, parte para cima, balança, sai ventando em cima da bola. Ele jogou mais do lado esquerdo no primeiro tempo e no segundo tempo criou uma jogada belíssima pelo lado direito, driblou 2, correu praticamente em cima da linha de fundo, tocou, e aí o Júnior Brandão, que não marcava gol desde quando a Hebe Camargo era virgem, foi lá e acertou uma pancada, o goleiro ainda bateu nela e saiu o gol a 32. Aí, cara, não tem jeito, né? Você pede para tomar. Então, tem um personagem aí da consagradíssima escolinha do professor Raimundo, que ele dizia assim, pô, mas eu tava indo tão bem, só falta essa para você tirar um 10. Aí ele metia os 2 pés no balde, derrubava o leite inteiro depois de ter dado 50 litros. Metia o pé. Ou foi o que fez hoje o senhor Daniel Paulista. Ele meteu o pé no balde. Mas ele estava com a nota 10. Eu estava propenso a votar nele como o craque do jogo, pela postura tática, pela organização e pela estratégia de jogo do Guarani, que ia fazer 3-0. O Regis ia esticar mais uma bola. Agora, se ele falar, não, mas ele se machucou, eu tive que tirar. Tá bom, então põe o Eliel, puxa o Bidu na meia. Ou põe o Eliel na meia. Pelo amor de Deus, não me vem com o Tony. Pelo amor de Deus, se o Índio tinha amarelo, inventa uma outra. Mas pelo amor de Deus, não me vem com mais um zagueiro contra um time que não exigia absolutamente nada do Guarani, que já jogava com 3 zagueiros, porque o Bruno Silva ficava entre o Thales e o Carlão. O goleiro não fez uma defesa. O goleiro do Guarani foi pegar a bola 2 vezes. Fora algumas saídas, onde ele esteve bem, o Rafael Martins, ele pegou na bola 2 vezes, as 2 para pegar no fundo da rede. Foram as 2 que foram. Então, o treinador do Guarani hoje, ele foi do céu ao inferno num piscar de olhos. E eu o responsabilizo, salvo uma justificativa que me convença, diretamente, abertamente, pelos 2 pontos que o Guarani perdeu e jogou na lata do lixo em Maceió. Mas é uma coisa assim, aí, numa bobeira, num equívoco, numa invenção, numa coisa inexplicável, ele desarma, desmonta um time que punha o seu adversário na roda e que fazia com que a torcida fosse embora do estádio. Muitos torcedores do CRB foram embora do estádio porque eles não acreditavam que nada iria acontecer, tal a imensa e insofismável superioridade do Guarani. Aí ele vai e desarma. Então ele é responsável direto. E se disser que o Índio sentiu, não precisava ser o Ronaldo Alves. Se ele disser que o Regis sentiu, não precisava ser o Tony. Ele poderia ter vindo com o Andrigo, só que o Andrigo entrou bem depois e entrou no lugar de um atacante. Se o Regis sentiu, vem com o Andrigo, pura e simplesmente. Se o Índio sentiu, aí o Tony, mas na do Índio. Ou ele poderia trazer o Pablo, que faz também essa função por dentro, que joga como zagueiro lateral direito, que faz essa função por dentro tranquilamente, para compor, para fechar o espaço, para dar velocidade na saída da bola, para dar uma opção de contra-ataque como elemento surpresa.
Então, nem uma justificativa que explique tecnicamente ou clinicamente que os dois jogadores pediram para sair ou tinham que sair, nem isso isenta de absoluta e total responsabilidade o treinador do Guarani pelos 2 pontos que perdeu. Porque se eles pediram para sair, os que entraram não pediram para entrar. A opção foi dele. E eu estou colocando na condicional, que o Regis deu entrevista aí inteirinho. Dava a impressão que tinha fôlego para mais 180 minutos. Então essa é a história do jogo. O Guarani, para mim, perde um jogo ganho. Ele não empatou, não. O Guarani, para mim, perde em Alagoas um jogo ganho. E um jogo onde ele poderia ampliar o marcador a seu favor. E ele botou tudo a perder. Tudo a perder. E olha o que acontece agora. O Guarani vai a 46. O CRB vai a 49. Mantidos os 3 pontos de diferença. O Goiás pode ir a 51. Ou a equipe do CSA pode ir também adiante, a 48, ficando 2 à frente do Guarani. Então imaginem uma vitória do Goiás. O CRB vai ficar à frente com 49 com 3. Ah, mas é pouca diferença ainda. É pouca, mas ela tinha acabado hoje. Não fosse o equívoco, que eu não vou usar aqui de expressões chulas, né? Falar de TJ, técnico, juventude, não vou falar isso. Eu vou acreditar na conta de uma infelicidade, de uma leitura tática equivocada, míope e, de repente, de alguma coisa que tomou conta da cabeça dele para que ele fosse comentado depois do jogo. Ó, ganhou, imobilizou, amarrou o CRB e ainda depois que fez 2-0, fechou ainda mais e não sofreu. Aí quando ele puxa para cima, toma os 2 gols e, como diria Tim Maia, bota tudo a perder e bota uma água no chope da torcida do Guarani, que já comemorava uma vitória importantíssima e que o treinador, num ato de loucura, num ato de equívoco inexplicável, perde. Ele perdeu os 2 pontos. Por isso que o Regis disse na entrevista pós-jogo: quando ganha, ganha todo mundo, quando empata, empata todo mundo, não adianta querer procurar culpados, e quando perde, perde todo mundo. Mas esses 2 pontos vão fazer muita falta. É claro que ele quis dizer que as mexidas arrebentaram com o Guarani, mas eticamente ele deixou nas entrelinhas. Caiu no colo CRB esse pontinho. E o Guarani deixa escapar pelo vão dos dedos uma vitória que estava mais do que assegurada. E ele deixou escapar por uma sandice, para não dizer outra coisa que também termina com isso do seu treinador. Edu.